A discussão desse vídeo todo aqui decorre do vídeo original que foi desse brasileiro que mora em Portugal, e ele fala com um sotaque português muito bom, assim, e ele sofre um pouco de hate, né? As pessoas ficam um pouco com raiva dele, tanto os brasileiros como os portugueses. Acho que os portugueses, na verdade, até gostam mais. Os brasileiros dizem que ele perde a sua essência porque ele fala com o sotaque de Portugal, ao invés de se manter o seu sotaque nativo, que é o sotaque brasileiro. E, na verdade, ele fala um pouco dos dois, mas ele gosta muito de usar o sotaque português, e ele diz lá que é porque ele sente que tá mais adaptado, ele sente a vontade falando, ele gosta de fazer um sotaque. Eu acho que é talvez como cantar uma música, vamos dizer assim, usar a língua soando de uma forma diferente. Eu acho que não tem problema nenhum, acho que a pessoa pode escolher, apesar de eu achar desnecessário você ter que adaptar o seu sotaque, porque é o português, as pessoas entendem. Aliás, os portugueses estão muito mais habituados com o português brasileiro, eles entendem perfeitamente tudo que você for falar ali. Tentar jogar minha tela pra lá, acho que vai ficar melhor se eu fizer assim, né, pra vocês lerem o comentário. Perfeito. Então, olha só o que o Bernas disse sobre esse vídeo, então, do brasileiro que fala como português. Como português, devo dizer que aprender diversos sotaques da lusofonia é um desafio muito prazeroso, e é comum fazermos esse esforço mesmo sem mudarmos de país. Quando você tem contato com outros, né, com conteúdos de outros países, é comum fazer isso, mas como a gente no Brasil não tem muito contato com os conteúdos de Portugal, eu acho que a gente acaba ficando muito alheio. A gente brinca talvez com algumas piadas bem estereotipadas, talvez falar opa, opa, que eles falam, mas não é tanto assim, talvez, não da forma que o brasileiro usa, mas de fato, a gente quando conhece, quando os portugueses que têm contato com o conteúdo brasileiro conhecem um pouco mais sobre a nossa cultura, eles acabam pegando e falando um pouco do jeito que a gente fala, né? Quando mudamos, é certo e sabido que vamos aprendê-los para nos integrarmos melhor, embora seja raro fazê-lo tanto como visado. Ou seja, ele quer dizer que aprender mais um sotaque da lusofonia é aquela ideia de ser poliglota na sua própria língua, sabendo se adaptar a sua forma de falar para o local e para o interlocutor com quem você está falando. Então, em Portugal, eu sei que celular não é tão comum, é telemóvel mais comum, então é possível que eu adapte o léxico para falar telemóvel e assim fazer com que as pessoas me entendam mais rapidamente. Elas vão entender celular, mas talvez elas prefiram o telemóvel como uma forma mais comum, mais conhecida para elas, né? E nem sempre para nos fazermos entender, somente por empatia para com a cultura que nos hospeda. Ou seja, nem sempre para nos fazermos entender, mas somente por simpatia com a cultura que nos hospeda. Então, a gente não faz essa adaptação sempre só para facilitar a comunicação, mas para mostrar. Isso é uma coisa que acontece realmente na língua. Existe um contrato não tácito, ou seja, que não existe fisicamente, entre duas pessoas que estão falando, cada uma com sua variedade ou com sua língua. Quando eu inicio o canal, eu abro o canal comunicativo com uma saudação, por exemplo, olá, oi, eu vou fazer aqui já uma proposta de comunicação com a pessoa. Então, se eu for brasileiro e disser olá em Portugal, talvez isso indique a minha abertura, vamos dizer assim, para formas do português europeu e a pessoa talvez seja mais confortável em falar da sua forma mais natural. Se eu começo com oi, talvez o português, a portuguesa, tenha a impressão de que eu não adaptei, vamos dizer assim, a minha forma de falar, talvez por não estar aberto às formas, ou não ter conhecimento, ou não estar muito acostumado com as formas de falar em Portugal. Porque é comum pessoas que moram em Portugal há um tempo acabem usando as formas mais típicas do local. Então, quando eu abro o canal comunicativo, eu já começo aqui fazendo uma proposta de comunicação. E aí, conforme a gente vai falando, eu e a outra pessoa, o meu interlocutor, ele vai respondendo às minhas propostas. E aí, então, se eu disser, por exemplo, você sabe onde eu posso comprar um celular? E ele pode dizer, um telemóvel? Sim. Ao invés dele dizer, por exemplo, sim, celular naquela loja. Percebe? Então a gente vai começar a fazer uma disputa para ver quem vai, ou qual que é o código que a gente vai aceitar. Às vezes pode ser cada um falando de um código diferente, se entendendo, mas talvez se recusando, não de forma voluntária, mas se adequando ao código do outro, percebe? Então eu posso falar assim, então meu celular, e o outro, sim, o seu telemóvel. Então vai continuar usando cada um o seu código, mas se entendendo mutuamente. E o que ele diz aqui, o Bernardo, que eu acho que é realmente Bernardo, ou Bernas, não sei se é Bernardo, eu concordo que há uma tentativa talvez de empatia. Você perceber que quando começa o canal comunicativo, a pessoa não está usando o mesmo código, é esperado que você por empatia, não esperado, mas acontece frequentemente que você, por simpatia, adapte o seu código linguístico. Então, o brasileiro, sabendo que está em Portugal, vai provavelmente começar a conversa com olá,
se adequando ali à forma de saudação local dos portugueses. Então, sim, isso acontece por empatia também, não só para melhorar a comunicação. A gente tem que perceber que a comunicação, apesar de ser a função primária, a função última da língua, ela não é a única função da língua, né? Ela pode mostrar várias coisas na língua, como a gente falou aqui, né? E ele diz assim: se não a tivéssemos, ou seja, a tal da simpatia com a cultura que nos hospeda, ou seja, no país que nós estamos, não estaremos a morar lá. Eu não sei se concordo sempre com isso, porque eu acho que as pessoas se mudam, talvez não por encantamento ou por gostarem da cultura local do lugar para qual elas vão. Tem muito mais questões econômicas, ou seja, melhores condições econômicas, melhores condições de vida, como por exemplo, segurança, né, que acaba sendo um fator que muitos brasileiros apontam como a razão de terem ido para Portugal. Mas eu acho que não necessariamente a cultura é o fator que vai fazer com que os brasileiros se mudem, até porque muitos brasileiros nem conhecem a cultura portuguesa até chegar lá. E aí eu acho que nesse caso, então, tem muito mais uma tolerância, talvez, dos brasileiros com a cultura, e ser um lugar que fala português, né, que facilita a comunicação, facilita no dia a dia, do que necessariamente gostar da cultura e estar aberto à cultura. Então, eu adoraria que fosse a pessoa fosse para o país porque ela se identifica com a cultura e não porque ela está passando por necessidades econômicas, mas não é o que acontece, né? E ele diz aqui: não desaprendemos a nossa essência, seja aprendendo sotaques ou línguas, só a ampliamos. E é isso, e é algo que aplaudimos entre nós. Pode-se dizer que uma essência adaptável é o mais típico que há de português. Aqui esse comentário, eu não quero ser duro com nenhum português aqui, mas eu vou falar que eu acho que a característica de adaptabilidade não é, talvez, o que mais marca os portugueses, até porque a gente consegue perceber, claro, não são todos portugueses, mas a maior parte, até tem muitos casos de racismo, muitos casos de xenofobia explícitas com os brasileiros e com indianos também, com pessoas do Uzbequistão, do Cazaquistão também, que acabam indo para Portugal pela política de imigração. E eu não acho que os portugueses são os povos que mais recebem bem esse novo pessoal. De novo, eu não estou comparando com outro povo, ou dizendo que é ruim ou péssimo, mas estou dizendo que eu não vejo que essa abertura é uma coisa tão intrínseca do português. Até porque há uma ideia bem clara, assim, bem difundida, vamos dizer assim, em Portugal, que Portugal é só para portugueses, sendo que isso implica você marcar no tempo exatamente quando começa a ideia de um português. Talvez os brasileiros, por terem sempre uma mistura tão grande de pessoas, tenham uma abertura maior, mas eu nem sei se isso é verdade também, porque quando teve uma questão da imigração de venezuelanos para o Brasil muito forte, houve casos de xenofobia, assim, explícitos com o povo que o brasileiro, que também foi invadido, também foi miscigenado, e é complicado imaginar como que eles podem ter preconceito e racismo com os venezuelanos. Mas o que eu quero dizer é, aqui não sei se essa característica de adaptabilidade seja o que mais marca os portugueses. Eu gostaria de dizer que sim, mas infelizmente eu acho que não é assim, porque a gente tá vendo como tá uma resistência absurda com a entrada e com a integração de elementos brasileiros, sejam elementos culturais, sejam elementos linguísticos, na cultura portuguesa. Eu tenho que lembrar sempre daquelas matérias que saíram falando que o português tá virando, o português europeu tá virando um português brasileiro, né? Tá se abrasileirando por conta da quantidade de exposição que as crianças têm, por exemplo, ao português brasileiro pelo YouTube, e isso sempre tratado como um problema, e dizendo até coisas como, chegando a associar isso como doenças ou como transtornos às vezes, né? Então eu não acho que essa característica de ser adaptável é uma característica tão intrínseca aos portugueses. Infelizmente, gostaria que fosse assim, né? Ele diz aqui: desde, claro, que mantenhamos a elasticidade de praticarmos essas novas manifestações linguísticas sob demanda e que não passemos a falar uma única fala, um crioulo descaracterizado de duas línguas, como imigrantes em países francófonos que são frequentemente criticados por perderem português. Perdemos verdadeiramente o nosso sotaque ou ficamos com o sotaque misto da terra de ninguém. Ou ficarmos com o sotaque misto da terra de ninguém. Eu acho esse comentário complicado por várias questões. Primeiro, uma coisa que é contínua na fala de várias pessoas, que é tratar as línguas crioulas como línguas inferiores, ou como formas inferiores linguísticas, né? Formas linguísticas inferiores. Para deixar claro o que é um crioulo é uma língua natural. Assim como o português é uma língua natural, assim como o espanhol, assim como o inglês, o russo, qualquer língua natural feita por seres humanos, desenvolvida de forma não artificial, como por exemplo o Esperanto, que é pessoas que sentaram e desenvolveram o código na mão, assim pensando racionalmente por aquilo. Os crioulos são línguas então naturais. A diferença é que a gente chama de crioulos não só línguas, porque o processo de formação desses crioulos é um processo necessariamente ligado à colonização e à escravatura. Ou seja, por meio do convívio forçado entre etnias diferentes trazidas do continente africano para o continente americano, por exemplo, e também escravizadas lá no continente americano, mas principalmente juntadas aqui no continente americano, a gente sabe que
existe uma questão linguística ali. E não era à toa que se separavam as famílias, não era à toa que se separavam pessoas da mesma etnia para que elas não pudessem se comunicar, se rebelar e ter aquela união maior entre elas, porque as revoltas dos escravizados eram muito grandes. A gente às vezes esquece de como ninguém gosta de ser escravizado, ninguém aceitava esse processo. As revoltas aconteciam o tempo todo, mas para diminuir isso, você separa as pessoas que você conhece, assim como a professora na sala de aula separa dois alunos que estão dando trabalho. Por quê? Porque eles se conhecendo, eles conversam, eles conjuram coisas juntos, né? Planejam coisas juntos. Se você colocar um aluno ali que não fala nem português, o aluno, por exemplo, talvez não teria nem como chegar nesse outro aluno para poder se unir a ele. Então isso acontecia e isso gerou vários fenômenos que teve então esses crioulos são as línguas formadas, tem a língua do colonizador como a base delas. Então o português acaba sendo a língua, a estrutura lexical, vamos dizer assim, e aí você vai colocando elementos dessas outras línguas de outros povos misturado com essa, muitas vezes a língua base, que é a língua do colonizador, é a língua que dá o léxico, que é a língua que vai facilitar na hora de identificar elementos, né? E aí a estrutura sintática vai acabar sendo da língua de uma língua nativa dos africanos, por exemplo, mas pode acontecer o caso também da língua base sintática ser o português, por exemplo, que é a maior parte dos casos, e aí os elementos que vão entrar nessa sintaxe do português, por exemplo, na conjugação, nas palavras usadas, vão ser os elementos dessas línguas africanas que foram trazidas também. E aí isso gera, com o tempo, que os descendentes desses pais, desses adultos que falam essas línguas de forma mais utilitária, ou seja, para se comunicar, tem essa língua como a sua própria língua nativa, que cresce naquele ambiente. E aí, ao longo de 2, 3 gerações, isso pode virar uma língua, um crioulo, né? E aí, se vai virar uma língua ou não, depende se ele vai sair desse estágio de pidginização, que é essa língua pidgin, que é mais para situações comunicativas específicas, e virar uma língua natural que está imersa, que atende a todos os requisitos da língua em todos os ambientes sociais da pessoa, né? Então, os crioulos não são línguas inferiores, são línguas naturais, mas que a gente sabe a forma do processo de formação dessas línguas e que estão necessariamente ligadas ao processo de colonização. E aí é por isso que a gente marca o nome delas como línguas crioulas, para marcar essa história que a gente conhece da formação dessas línguas, né? E é ruim, eu acho muito ruim ver aqui como fica marcado de forma negativa, falando, por exemplo, que um brasileiro, um português que fala uma forma muito mista entre as duas línguas, que não parece nenhuma nem outra, não seja talvez uma língua pura, parece um crioulo descaracterizado de duas línguas, como se o crioulo não fosse uma língua própria que tem a sua própria formação. Um crioulo, ele é uma língua, por exemplo, um crioulo de língua portuguesa, do cabo-verdiano, o cabo-verdiano, por exemplo, é uma língua natural, com todas as características de uma língua natural, mas que tem a base da sua língua como o português, né? Porque foi a língua do colonizador. E não é uma língua menor do que o português europeu, do que o português brasileiro, por ter essa base, por ter essa história, né? Enfim, então aqui tem um preconceito que a gente vê marcado, né? De pensar as línguas crioulas como formas inferiores, sendo que a diferença delas é que elas foram fruto da colonização, do estupro literal e estupro, assim, até cultural dessas culturas, né, na África, que foram trazidas forçosamente para o continente americano, tá certo? E aí ele diz aqui. E ainda até usa a ideia de um sotaque misto da terra de ninguém. Como se esses sotaques mistos da terra de ninguém, entre aspas, não fossem justamente o começo, possivelmente o começo de novas línguas, né? Já que a partir dessa mistura desses elementos é que você acaba do contato linguístico, que você acaba formando novas línguas, né? E aí, ele diz assim: daí que sempre foi um pouco bizarro ver brasileiros há décadas em Portugal com quase nenhum vestígio de sotaque português, mantendo interjeições brasileiras, dizendo-se até sentirem-se mais portugueses que brasileiros, mas entendo ser um desafio para uma parte dos brasileiros que não cresça a ouvir o maior leque de fonemas de Portugal. O que ele diz é se sentir talvez mais português do que brasileiro seria por fato de estar mais acostumado com a cultura, e não porque eles vão abandonar a sua forma de falar. Lembrando que um indivíduo adulto, que já teve sua formação linguística inteira feita num país com sua língua materna, dificilmente vai perder todos os elementos. Ele pode aprender a fazer outros elementos, mas se ele quiser ativamente fazer isso, né? A tendência é que ele mantenha os seus elementos linguísticos, até porque é a mesma língua, a intercompreensão acontece. Os portugueses, ao contrário do português, por exemplo, no Brasil, estão mais acostumados com o português brasileiro e aceitam melhor esses elementos, aceitam no sentido de entender melhor, talvez não aceitar de gostar, mas entendem melhor esses elementos. Isso faz com que a necessidade de aprender as palavras, o português europeu, seja mais limitado a
algumas palavras, alguns itens lexicais específicos, como por exemplo, querer chamar alguma coisa de pastel, significando outra coisa, porque no Brasil pastel é um outro tipo de comida, né? Então, é mais uma adaptação de pequenos fonemas para realmente nomear as coisas certas, ou seja, não dar o nome de uma coisa e receber outra coisa no lugar, mas que não tem nenhuma necessidade de adaptar o seu sotaque para um sotaque português, se a sua formação linguística é inteira feita no Brasil, se é a mesma língua e se há a compreensão por parte dos portugueses. Então, eu não entendo muito qual que é o objetivo de uma pessoa, quando diz aqui não há vestígio de sotaque português, por que que ela ia mudar o sotaque dela se ela tá num lugar que também fala a sua própria língua, né? E que é pior, que ela é entendida. Ela só tem que, no máximo, adaptar os itens lexicais para poder se comunicar e pedir as coisas certas na padaria, por exemplo, na pastelaria, por exemplo. E aí você já consegue se virar no português europeu, e eu não acho que faz sentido nenhum alguém ficar forçando essa adaptação a um sotaque que não é o seu, já que é a mesma língua, né? Até pessoas que, por exemplo, aprendem inglês ou francês vão para outro lugar, elas falam com seu sotaque e não tem problema nenhum, já que elas falam outra língua com o sotaque de onde elas vieram. Já os seus filhos, por exemplo, vão falar com certeza português europeu, porque eles vão crescer num ambiente em que a sua socialização é feita no ambiente do português europeu, tá certo? E aí ele diz aqui, ó, mas até parece ser contra a cultura essa adaptação, um render inaceitável, especialmente nas narrativas políticas atuais brasileiras. É que ele não entende aqui que, ou talvez ele não tenha conhecimento aqui, de que os portugueses, eles também podem ter uma resistência maior a adquirir o sotaque brasileiro. O problema é que, como os brasileiros não estão acostumados com o sotaque português europeu, não partilham dos mesmos itens lexicais, não consomem materiais do português europeu, isso faz com que, se um português for ao Brasil e use somente o seu português, ele vai ter muita dificuldade de comunicação. Não é nem questão de empatia com a cultura, é literalmente dificuldade com a adaptação. Porque os brasileiros não estão acostumados com essas palavras. Então, ele vai ter tanta dificuldade de se comunicar com seu sotaque, com seus itens lexicais, que vai fazer mais sentido ele se adaptar de fato ao português brasileiro. E o contrário já não acontece no Brasil, como eu estava explicando, em Portugal, em relação aos brasileiros. Um brasileiro em Portugal consegue viver muito bem, até porque tem comunidades enormes de brasileiros que conseguem se adaptar, ele consegue ficar nessa comunidade, e pior, os portugueses conseguem entender tudo que ele diz. Então, fica difícil ter uma pressão ou algum estímulo para aprender um sotaque português, por exemplo, assim, para os brasileiros. E como eu disse, não tem necessidade nenhuma de aprender o sotaque português. Isso é talvez um desejo aqui do Bernardo de querer que se adapte ao sotaque português, sendo que eles falam português como língua nativa, né? Nós brasileiros falamos português como língua nativa, e se nós precisamos adaptar algum item lexical, a gente adapta, e para se fazer entender, isso já é suficiente, né? Ou seja, eu não preciso dizer, opá, pronto, já tá, para poder estar inserido na cultura portuguesa, percebe? As pessoas vão continuar a estar imersas na cultura portuguesa sem precisar adaptar a sua forma de falar totalmente, ou seja, soar como um português. E aí aqui ele fala que é uma narrativa política do português do Brasil, né? Nas políticas atuais do Brasil, não é nenhuma narrativa política do Brasil. Isso não é uma coisa que acontece, como eu falei, não é uma política deliberada do governo ou das pessoas, é porque não tem estímulo para adaptar a sua forma de falar, já que os portugueses entendem completamente os brasileiros, e pior, a mesma língua não deveria ter necessidade de fazer isso. Se os brasileiros tivessem mais contato com a cultura portuguesa também, não teria necessidade nenhuma dos portugueses ficarem adaptando o seu sotaque. Eles falariam talvez só com umas palavras ou outras diferentes, mas manteriam o seu sotaque, manteriam as suas interjeições também, né?